Senhor Abravanel, filho de Alberto e Rebeca Abravanel, nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus, cresceu entre dificuldades, mas também entre sonho, criatividade e vontade de vencer. Ainda menino, vendia produtos pelas ruas, chamando a atenção pela fala fácil, pelo carisma, pelo brilho. Ali, entre a simplicidade das calçadas cariocas, nascia a essência de um comunicador nato. O completo é Senhor Abravanel. E é Senhor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Muito jovem, descobriu o rádio. Passou pela Rádio Guanabara e pela Rádio Continental, onde sua voz, forte, clara, envolvente, começou a ganhar vida. E foi exatamente ali que Senhor virou Silvio Santos. Sua segurança ao microfone, sua alegria e sua improvisação chamavam a atenção. E, inevitavelmente, a televisão seria seu próximo passo. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada boa do meu Brasil. Esquindou. Garotada boa do meu Brasil. Tô sem voz hoje. Deve ser pigarro. Não fumo, então deve ser o quê? Tosse. Tosse é ruim. Conheço um amigo meu que morreu de tosse. É velha essa. Pois é, mas ele tossiu dentro do guarda-roupa. Aí o cara chegou, jogou o guarda-roupa lá de cima do 10º andar e ele morreu de tosse. Mas se ele não tivesse tossido, não teria morrido. Onde é que já se viu? Da tosse no guarda-roupa. Ainda bem que eu estou tendo tosse mais fora do guarda-roupa, né, Maria? Maria chegou cedo, Maria. Cheguei. Onde é que eu estava, Maria? Onde é que eu estava? Estava na tosse. Na tosse? No bom dia. Bom dia. Nos anos 1950 e 1960, Silvio passou pelas maiores emissoras da época: TV Tupi, TV Paulista, Globo e Record. Criou quadros, comandou auditoriais, apresentou programas que misturavam humor, música, competição e espontaneidade. Silvio não era apenas apresentador, era showman. Conversava com o público, criava bordões sem perceber, transformava cada erro em acerto. Enquanto isso, o país começava a descobrir que ele era muito mais do que um rosto na TV. Ele era um fenômeno. Na vida pessoal, Silvio viveu seu primeiro casamento com Maria Aparecida Cidinha Vieira, com quem teve sua filha, Cíntia Abravanel. A morte precoce de Cidinha marcou profundamente sua trajetória. Anos depois, encontrou em Iris Abravanel uma nova chance de felicidade. Juntos, construíram uma família sólida e numerosa: Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Uma família que, ao longo das décadas, se tornaria parte essencial de sua história e de seu legado. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas. São minhas filhas, não são minhas filhas? Era casado, não era casado? E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia,
eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corria atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Ambicioso e visionário, Silvio queria mais do que apresentar. Ele queria construir. Em 1976, adquiriu o Canal 11 do Rio de Janeiro e fundou a TVS, TV Estúdios. Nascia uma emissora com alma leve, popular, próxima do público. Nascia um estilo que só Silvio poderia criar. Um dos desejos do senhor ministro das Comunicações era que o Canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das duas empresas deram risada. Não acreditaram. E exigiram multas contratuais, alegando que eles preparariam o material e que eu não conseguiria em 90 dias as guias de importação e os contratos de financiamento. Disseram até para mim, olha, nós vamos produzir o material, fabricar, vamos colocar num pátio. E se você não retirar o material no dia 15 de março, você vai pagar a armazenagem todo mês. E se nós não recebermos o dinheiro também no dia 15 de março, você vai pagar mais 5% da mercadoria que está comprando. Eu concordei com a multa. Silvio era a pessoa mais apressada do mundo e era também um sujeito de muita sorte. Li nos jornais que a massa falida da extinta TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, seria leiloada. E disse para o meu amigo e superintendente dos estúdios, Luciano Calegari, olha, Luciano, se nós arrematarmos tudo no leilão, não vamos precisar esperar 8 meses pela construção da torre e da antena. O material anunciado no edital do leilão era sucata, disse muita gente entendida. O próprio leiloeiro achava que iria leiloar um monte de ferro velho. Acontece que eu e o Luciano não queríamos o material. Nós precisávamos da torre, do transmissor e da antena que estavam lá em cima no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Conseguimos com o maior lance comprar todo o material do leilão. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. O Jornal da Tarde, no dia 30 de outubro de 1975, assim se manifestava. Para que o animador de televisão Silvio Santos deseja os velhos e obsoletos equipamentos de transmissão da TV Continental, fechada em 1971? Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha Continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. O equipamento comprado por Silvio Santos estava demorando. Já estava com 5 dias de atraso. Fui rapidamente aos Estados Unidos reclamar com os americanos que haviam duvidado de mim e disse a eles, ou vocês entregam ou vocês pagam a multa. Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração, vamos simplesmente começar os nossos trabalhos. E então, em 1981, seu sonho ganhou proporções nacionais. Nascia o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Uma emissora afetiva, colorida, espontânea, que carregava sua assinatura em cada detalhe. Nos anos 80 e 90, Silvio viveu seu auge absoluto. Show de calouros, Porta da Esperança, Qual é a Música, Domingo no Parque, Topa Tudo por Dinheiro. Programas que marcaram gerações inteiras. O SBT se consolidou com novelas populares, programas infantis inesquecíveis, jornalismo forte e uma identidade única. Silvio comandava tudo,
nos palcos, nos bastidores, nas decisões mais importantes. E, aos poucos, preparava suas filhas para assumirem parte desse enorme império. Nos anos 2000 e 2010, Silvio continuou sendo Silvio. Ainda mais espontâneo, ainda mais divertido, ainda mais surpreendente. Brincava, improvisava, arriscava, criava momentos inesquecíveis que viralizariam décadas depois. Cada aparição sua era um evento. Ele já não fazia tantos programas, mas quando surgia, iluminava a TV. Enquanto isso, a família Abravanel crescia. Silvio se tornou avô, depois bisavô. Suas filhas assumiram funções importantes nas empresas da família. Patrícia e Rebeca na televisão. Daniela à frente da emissora. Silvia e Renata na gestão do grupo Silvio Santos. O legado estava sendo preservado e ampliado. Com o tempo, Silvio começou a aparecer menos diante das câmeras. O público sentia falta, mas compreendia. Aos poucos, sua presença foi se tornando mais rara, até que, por volta de 2022 em diante, cessou completamente. Um silêncio respeitoso tomou conta do país. Silvio estava recolhido, vivendo em paz com sua família, enquanto milhões guardavam, com carinho, a esperança de um último aceno, um último sorriso. E então veio o dia que ninguém queria. Em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, Silvio Santos partiu. E o Brasil parou. Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação só agora, porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado, ele já tinha estado internado também em função do vírus H1N1, o vírus da gripe. Havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital e nós tínhamos, sim, o Brasil inteiro, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora. As emissoras, inclusive as que já o tiveram entre seus talentos, homenagearam sua trajetória. Fãs choraram como se perdessem alguém da própria família. Artistas, apresentadores, colegas de décadas se emocionaram ao falar daquele que foi a alma da televisão brasileira. Porque Silvio não era apenas um nome, era presença, era memória, era afeto. Mas sua história não termina aqui. Ela continua viva em cada riso que ele arrancou, em cada domingo que virou tradição, em cada artista que encontrou espaço porque ele acreditou. Continua nos palcos que ajudou a levantar, nos programas que carregam sua essência e no brilho de quem aprendeu com ele a transformar sonhos em realidade. Silvio, muito além dos domingos, muito além dos sorrisos, muito mais que um artista, um ícone que fez história e que continuará nela para sempre.